dia, oitavo ano, tudo bem? Espero que sim. Pessoal, hoje nós vamos continuar lá no capítulo 18, segundo reinado, página 182 a 205 é o capítulo. E hoje nós vamos falar sobre o fim do reinado, do segundo reinado, tá? A partir da página 196. Um dos motivos para o fim do segundo reinado, teve todo um desgaste político, que vinha se protelando, digamos assim. E aí a gente vai dizer o quê? Que o fim desse reinado, ele aconteceu por 3 fatores. Tá? Quais foram esses fatores? A questão militar, a questão religiosa e a crise abolicionista. Ok? Então, para a atividade de hoje, para o nosso chat depois, eu quero que vocês tenham respondido no caderno de vocês algumas perguntas. E dentre essas perguntas, eu vou mencionando elas, e vocês vão anotando aí no caderno de vocês as perguntas, que eu não vou deixar elas escritas lá, ok? Isso vai fazer com que vocês leiam ou pausem o vídeo para ter as respostas, beleza? E eu sempre digo para vocês, é extremamente importante que vocês tenham o livro em mãos, tá? O livro é um material que vocês têm aí, o livro é um material que vocês pagaram. Se não tem um outro motivo para você estar com o seu livro, é um material que você adquiriu, um material que é seu, é um material que você deve usar, que você deve grifar, igual você estivesse em sala de aula, meus queridos. Igual. Tá? Vocês sabem que em sala de aula eu sempre mandava grifar as partes mais significativas e tinha aqueles alunos que lá no momento para estudar para uma prova, eles pegavam esses grifados, montavam perguntas, respostas, faziam resumos, Isso é extremamente importante. Então, mesmo nesse estilo de aula que a gente tem agora, isso também é importante para você, tá? Os alunos não são todos iguais, mas aqueles alunos que tinham essa rotina, que tinham esse costume, eu acho que é uma ideia bacana para continuar colocando em prática aí. Temos alguns dias de aula ainda, mas não significa que a nossa busca por conhecimento encerrou, ok? Então, primeira pergunta, que depois vocês vão me responder no chat. Quais foram os 3 principais fatores, para o fim do segundo reinado? Ok? Então, vamos lá. Sobre a Guerra do Paraguai e a questão militar. Então, a Guerra do Paraguai é até estranho dizer, a Guerra do Paraguai. A guerra aconteceu no Paraguai. Mas a gente vai falar assim, a Guerra do Brasil. Teoricamente, a guerra deveria ter ocorrido aqui dentro do Brasil. A Guerra de Secessão nos Estados Unidos. Era uma guerra dos Estados Unidos. E quando a gente fala da Guerra do Paraguai, ela está não relacionada à questão, digamos, civil interna em si, uma guerra que ocorre fora, inicia, na verdade fora do território que seria o Paraguai em si, tá? Então, assim, essa Guerra do Paraguai, ela ocorre entre 1864 e 1870, tá? Quem se enfrentou nessa guerra? Então, o Paraguai contra a segunda pergunta, quando ocorreu a Guerra do Paraguai? Terceira pergunta, quem se enfrenta na Guerra do Paraguai? Então, é o Paraguai e a Tríplice Aliança. Quem é a Tríplice Aliança? Brasil, Argentina e Uruguai. Quem apoiou a Tríplice Aliança? A Inglaterra. Tá?
por que ocorre essa Guerra do Paraguai, né? Vocês têm o mapa lá na página 196, e o Paraguai era um território que não tinha acesso ao mar. Então, ter um domínio, né, ter um controle aí sobre a bacia hidrográfica do Rio da Prata era importante, porque ele teria espaço, né, ele teria aí um rio para navegação e escoamento da produção. Então, esse é o motivo, isso é a causa, digamos assim, né, o que motivou a Guerra do Paraguai. Então, era o controle sobre a bacia do Rio da Prata. Qual foi o estopim, né, o motivo para o início desse conflito? Os paraguaios, né, vão aprisionar um navio brasileiro em 1864. Tá? Essa embarcação ficou presa lá por uma reação contrária aos interesses paraguaios, e com isso, por uma intervenção que ocorreu no Uruguai. Tá? Por isso que eu falei para vocês, então, não necessariamente que tenha sido diretamente com o Paraguai a situação. Tá? Isso vocês têm lá no terceiro parágrafo da página 196. Por favor, leiam. Caso vocês não tenham entendido, depois no chat eu tiro a dúvida com vocês. Ok? Na sequência, então, um dos maiores conflitos, ou o que, né, se fala, que lembra, né, digamos, a Guerra do Paraguai, foi quando os paraguaios perderam a Batalha de Riachuelo. Tá? Essa Batalha de Riachuelo foi na província de Corrientes, na Argentina. Lembra que eu falei para vocês? Uma guerra do Paraguai, mas o Paraguai perde uma batalha dentro de um território argentino. Tá? Então, depois disso, em 1866, então o Paraguai acaba sendo invadido pelas tropas inimigas. O conflito encerra com a morte do Fernando Lopes, Solano Lopes, em 1870. Tá? E foi assim um dos conflitos aí, né, que desestruturou totalmente o nosso país vizinho. Tá, mas o que isso, né, a guerra lá e tal, você falou que um dos motivos para, né, o fim do segundo reinado tinha sido esse conflito, a Guerra do Paraguai, a questão militar. Então, por quê? Na Guerra do Paraguai, os militares retornaram muito mais fortalecidos, e aí com isso eles vão se sentir, né, melhores, digamos assim, né, em relação ao imperador. O que o abolicionismo tem a ver com isso? Tá? Os soldados da época, eles eram escravos. Então, não só do lado, né, brasileiro, mas muitos escravos eram soldados da guerra. E uma das promessas no Brasil era que o soldado que fosse para a guerra, o escravo que fosse para a guerra, ele voltaria alforriado. Tá? Então, nossa, que reconhecimento para os escravos. Né? Que show isso. Se tu voltar vivo, né, tu tá livre. Mas isso vai indignar, né, quem? Os seus patrões. Por quê? A escravidão, o tráfico, estava proibido já desde 1850. Então, já fazia 20 anos que não podia mais comercializar, né, traficar escravos. E aí se perde mão de obra. Então, um motivo,
nada legal aí, digamos assim, né? E em relação, né, à própria participação militar, então ocorre um reconhecimento grande em relação à participação dos escravos, mas e os militares? Você voltou do lado vitorioso, mas não tinha uma questão, né? Uma das outras coisas que acontece em relação a essa guerra, né, ocorre um endividamento muito grande. Então, por que Guerra do Paraguai é um motivo para o fim? Né? O endividamento econômico e, como eu falei para vocês, o fortalecimento, né, do exército. A questão religiosa, né? Dom Pedro II vai estar proibindo aí, né, ele condena as práticas de maçonaria. E muitos dos praticantes, né, católicos, eles faziam parte da maçonaria. Então isso acaba, né, gerando uma rusga aí. Desde a Constituição de 1824, tinha ficado estabelecido que no Brasil existia o padroado, ou seja, a igreja se submetia ao poder imperial. Tá? E com isso, né, outro motivo aí para insatisfação por parte da população, né, porque eu falei, boa parte dos católicos eram maçons, então isso acaba gerando mais um descontentamento aí. Tá? Grande parte dos latifundiários eram também, né? Então, todos são motivos para atrapalhar o bom andamento, né, na visão política do segundo reinado, ok? Então, volto a repetir para vocês os 3 motivos: Guerra do Paraguai, o endividamento que ocorre com isso, a questão militar, que o exército volta fortalecido, e a questão religiosa, quando existe o padroado no Brasil, onde então, a Igreja Católica está submetida ao poder do imperador, e o imperador então proíbe quem praticasse a maçonaria a participar da Igreja Católica. Tá? E a crise abolicionista, que a gente já veio falando, né? Na última aula já falamos sobre esses episódios aí, né, do abolicionismo. Tá? Então, esses latifundiários é fácil da gente subentender aí, ou entender, né, um motivo para eles estarem insatisfeitos com o imperador. Um grande investimento e, de repente, eles ficam aí, né, em pouca, nenhuma indenização. Beleza, pessoal? Então, deixei algumas perguntinhas aí no decorrer da aula. Iniciando o nosso chat, eu gostaria de ter essas questões respondidas no seu caderno. Quem está com câmera, pode abrir na hora. Quem está sem câmera, para o chat, por favor, mande para mim a foto antes do nosso chat. Beleza, pessoal? E deixei um outro videozinho aí para vocês, para encerrar o nosso assunto, um vídeo do YouTube, falando sobre o segundo reinado. Um apanhado geralzão aí, com os desenhinhos e coisa e tal. Beleza, pessoal? Um abração e até daqui a pouco.